Boa tarde, Brasil. Boa tarde, produtor rural. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques desta sexta-feira. Tensão com o coronavírus eleva dólar e a moeda atinge R$ 4,27 no pregão de hoje. Na pecuária, analistas projetam tendência de preço da arroba do boi gordo. Em Mato Grosso, o Ministério Público recomenda que produtores não plantem soja em fevereiro no estado. E ainda, levantamento do DERAL indica queda de 7% na produção de milho, segundo a safra no Paraná. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações e, claro, a sua participação. O Mercado e Companhia está no ar. Subiu para 213 o número de mortes na China causadas pelo novo coronavírus. O registro de pessoas infectadas subiu para 9.692 pessoas. O novo balanço foi divulgado pela Comissão Nacional de Saúde do país asiático. De acordo com a comissão, existem mais de 15 mil casos suspeitos e 171 pessoas estão curadas. Vale lembrar que ontem a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o surto da doença como emergência global de saúde pública. E apesar disso, a OMS, descartou recomendações de restrições a comércio e viagens para a China. A disseminação do novo coronavírus tem provocado cautela no mercado financeiro. Esse cenário está gerando um movimento de alta na moeda norte-americana, que nesta quinta-feira atingiu a máxima nominal histórica. Por isso, nós separamos um gráfico para mostrar esse avanço em janeiro. Então tá aí, ó. É esse avanço que a gente mostrou, uma variação de 5,7%, de 4,24 para 4,25. Então vamos saber como é que ficou a cotação do dólar agora, né? Nesse momento, como é que tá? Então, o dólar comercial, R$ 4,27, alta de 0,39%. Tem também o Ibovespa, né? Nesse momento com 114.054 pontos, queda de 1,28%. E a gente segue falando sobre a valorização da moeda norte-americana. Por isso, nós vamos conversar com a Camila Abdel Malak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Boa tarde, Camila. Esse surto do coronavírus deve continuar mexendo com o mercado nos próximos dias? E de que forma? Boa tarde. Boa tarde. Sim, infelizmente vamos ficar suscetível, né, ainda aos riscos relacionados a essa epidemia, enquanto a gente não tiver uma estabilização da situação na China, o mercado fica vulnerável ao noticiário do coronavírus. Então a gente teve uma desvalorização aí do real em relação ao dólar expressiva, saindo de um patamar de 4,17 início da semana, agora para 4,27, encerrando a semana por conta do noticiário negativo. Muito bom. Camila, mais alguma percepção do mercado aí com relação a esse surto do coronavírus? Sim, na verdade, acreditamos que esse patamar de desvalorização não deve se estender além dos R$ 4,30, a não ser que o noticiário piore muito. A tendência é de que essa situação se estabilize. Ontem mesmo a OMS fez alguns elogios para o trabalho que a China tem feito em conter a epidemia. Então a gente acredita que se não houver grandes novidades negativas, tem uma tendência de recuperação aí para a taxa de câmbio, para patamares que a gente estava observando no início do mês de janeiro, que é aí ao redor dos 4,10. Perfeito. Ô Camila, na próxima semana o Congresso Nacional volta a trabalhar, né? Câmara dos Deputados, o Senado. Isso aí pode mexer com o câmbio? Provavelmente. Como eu disse, se essa situação do coronavírus se estabilizar, outras pautas começam a entrar em cena e também a pesar no preço dos ativos domésticos.
a questão do Congresso é primordial. A gente tem pautas econômicas que serão discutidas a partir da próxima semana, trazendo aí, recapitulando, né, o que eles devem discutir reforma administrativa, também tem a reforma tributária, que são assuntos importantes, que se engrenarem no Congresso são positivos para os ativos domésticos, devem contribuir também para uma recuperação da taxa de câmbio. Muito bom. Camila, eu não sei se a sua bola de cristal está funcionando, mas vocês aí na Veda têm uma projeção para o dólar para esse ano? Sim, nós estamos trabalhando com o dólar no patamar entre 4,05 e 4,10. A gente acredita que esse é o preço justo. Uhum. E alguma outra preocupação com relação ao câmbio para esse decorrer de 2020, aí de acordo com os fundamentos da Veda Investimento? A gente tem que ficar de olho em algumas questões, né? Fora essas que fogem da previsibilidade, no início do ano a gente teve essa questão geopolítica envolvendo o Irã, então isso contribuiu para uma mudança de patamar na taxa de câmbio, agora tivemos o coronavírus, então são questões que fogem da previsibilidade. O que está dentro, né, do radar do mercado é a eleição nos Estados Unidos, a gente tem eleição presidencial, então é importante acompanhar de perto, porque sim, isso pode trazer alguma volatilidade para a taxa de câmbio. Mas, enfim, dentro do esperado e se realmente houver uma vitória, como o mercado está esperando do Donald Trump, a gente acredita que o dólar fica nesse patamar entre 4,5 e 4,10. E de olho no mercado do boi gordo, o Canal Rural conversou com algumas consultorias para saber qual que é o balanço de janeiro e as projeções para fevereiro. Os analistas apostam na retomada do consumo e preços mais firmes para o próximo mês. Vamos acompanhar. Como vai se comportar o mercado em fevereiro? A nossa expectativa é que os preços fiquem mais firmes do que nós assistimos em janeiro, né? Cujas cotações caíram praticamente em todas as praças pecuárias, mas as aulas no ensino básico já começaram em fevereiro em sua plenitude, o pessoal das universidades também voltam às aulas, então nós acreditamos num consumo mais robusto e em função disso a expectativa é de preços firmes. No mês de janeiro, os frigoríficos encontraram as condições necessárias para exercer pressão sobre o mercado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a demanda acabou arrefecendo ao longo do mês. Era esperado que isso acontecesse, até porque não se mantém o consumo após as festividades do final de ano. O mês de janeiro é pautado por uma série de despesas para o consumidor médio e isso acaba retraindo o consumo de uma maneira geral. Com isso, o escoamento da carne fluiu de uma maneira mais lenta. Além disso, as exportações estiveram enfraquecidas durante o mês de janeiro, abaixo do esperado. A China foi menos atuante no mercado importador, o que deve acabar mudando nas próximas semanas e meses. Lembrando que a China ainda se depara com um quadro delicado de peste suína africana, havendo uma necessidade de importação muito grande ao longo desse ano de 2020. Assim como o mercado doméstico também recompõe sua demanda. Mesmo em fevereiro tem o retorno às aulas, a demanda já começa a entrar no seu ritmo normal. Então a perspectiva é que esse movimento de queda perca força e que possa até haver alguma reação dos preços no decorrer das próximas semanas. A gente tem uma visão positiva para fevereiro. Janeiro foi um mês mais difícil, renegociação de embarques de carne bovina para a China. Agora a gente está vivendo um mercado um pouquinho mais apertado, os embarques foram retomados. Janeiro também é mês de férias, também é mais lento em termos de consumo de carne bovina. Agora a gente está entrando na volta às aulas. Então são dois pontos de demanda aí um pouquinho mais aquecida, tanto internacional quanto a interna. Ao mesmo tempo, a gente tem um pouquinho menos de oferta de boi, porque apesar de já estar chovendo e as pastagens estarem em boas condições, ainda não deu tempo suficiente para o boi engordar e estar pronto para o abate, por dois motivos, né? Um, porque ano passado choveu pouco, nas principais regiões pecuárias choveu um pouquinho, a chuva demorou para aparecer, acaba retardando um pouquinho a aparição do boi gordo agora. E o segundo motivo é que teve muita gente que antecipou o abate de boi no final do ano passado para aproveitar a correria daquela alta fortíssima que nós vivenciamos no mercado, tá bom? Isso ampliou bastante aí o abate de animais, eles foram antecipados para aquele período, né? Não deu tempo nem de respirar, era R$10
de alta todos os dias e aí o pessoal acabou fechando o negócio de uma maneira mais dinâmica, tá bom? Isso está cravado aí nos números do CIF, que trazem para a gente animais mais leves e em maior volume para esse período. O Paraná deve colher 12 milhões 340 mil toneladas de milho na segunda safra, volume que representa uma queda de 7% em relação ao ano passado, de acordo com o levantamento divulgado ontem pelo Glorioso DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. O analista de milho do DERAL, Edmar Gervásio, gravou um vídeo para o Canal Rural comentando essa perspectiva. Acompanhe. A safra de milho no estado do Paraná 2019-2020 deve ser superior a 15 milhões de toneladas. A primeira safra, que já começou a ser colhida em janeiro de 2020, deve contribuir com um pouco mais de 3 milhões de toneladas e, de certa forma, a gente pode considerar uma safra boa. Já a segunda safra de milho, que começou a ser plantada em janeiro, temos pouco mais de 4% da área plantada, de mais de 2 milhões e 100 mil hectares, está numa incógnita porque a gente tem uma situação adversa aí de um atraso no plantio da soja que, de certa forma, alonga aí o prazo de plantio e o plantio pode ser um pouco mais tardio do milho e isso pode gerar algum problema, principalmente climático e especificamente mais localizado na região oeste do estado. Entretanto, nesse momento, a gente estima ainda que deve ser uma produção dentro da normalidade para o estado do Paraná. Em contrapartida, mesmo com essa situação, o produtor aposta no milho pela condição mercadológica excelente. Hoje a saca de milho está sendo vendida no estado do Paraná superior a R$40. Isso representa um incremento aí de mais de 30% comparativamente à safra 2019-2020. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.